Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para compartilhar uma história com vocês. É inacreditável o que a gente passa no mercado imobiliário. Não tem aquela piada? Tem um cara, tem a pessoa corajosa, tem a pessoa muito corajosa e tem a pessoa super corajosa, e aí tem lá o fulano que se coloca o nome, né? Ou seja, fez uma proeza a nível estratosférico. Eu falo brincando, mas o negócio é sério, gente. Olha só o que aconteceu. Pela manhã eu postei alguns stories no meu Instagram falando sobre formas de aquisição e também sobre financiamento, consórcio, enfim, um apanhado geral de aquisições no mercado imobiliário, tá? E uma pessoa, sem citar nomes nem nada, botou lá um mega num comentário, me mandou no privado lá um textão, né? Daqueles de ler e tentar entender. E aí eu, no meu mais alto nível de empatia, chamei de volta para conversar e entender o que ela queria dizer aqui. Resumindo, investimento imobiliário é o pior do que existe, não sei o que, coisa e tal. Daí eu chamei de volta para entender o que de fato tinha acontecido. Então, para resumir o caso, tá, gente? Para vocês entenderem. A pessoa em questão comprou um imóvel muito barato por conta de estar no contrato, ou seja, não tinha matrícula atualizada, tá? Em outras palavras, o famoso não tinha escritura, tá? Comprou dessa forma e botou para alugar, tá? Primeiro erro, comprou sem documento. Segundo erro, botou para alugar sem contrato. Através de imobiliário, coisa assim, fez uma locação direta com a garantia de caução. Aí foi o segundo erro. Alugou sem contrato e o caução de um mês, onde ele deveria ter cobrado 3, tá? E o terceiro erro, ele alugou, aliás, ele em cima dessa renda, ele na intenção de acertar, ele acabou fazendo uma carta de consórcio, porque ele não dependia daquela renda, daquele aluguel, que era um segundo investimento que ele já tinha feito para obter uma renda. Então esse consórcio ele comprou com informação não errada, mas omitida. Deixa eu até estacionar o carro aqui para contar um pouco melhor essa história, tá? Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Deixa eu até posicionar aqui o meu celular para falar melhor com vocês aqui, tá? Até vou tirar meu óculos, tá? Para falar melhor com vocês. Voltando então, gente. Essa pessoa comprou o imóvel sem documento no contrato. Segundo ponto, alugou esse imóvel sem contrato e sem garantia, só cobrou um mês de caução. E o terceiro erro, ela comprometeu esse aluguel em uma carta de consórcio, onde o vendedor comprometeu todo aquele aluguel com ele. Ou seja, na hora de contemplar, a pessoa tem que comprovar a renda para pegar o crédito integral. Então o vendedor, na intenção de vender uma carta maior, acabou fazendo essa lambança toda aí. E esse cidadão, essa pessoa em questão que fez o negócio, malhou todo o processo, né? Que o imóvel não presta, que inquilino aquilo e que o vendedor de consórcio aquilo outro, tá? O processo em si foi certo, gente. Na intenção de acertar, ele acabou errando em todas as fases, tá? Por exemplo, primeiro ponto, o imóvel tem que estar legalizado, tem que ter matrícula individual e aí tá tudo ok. Segundo erro, aluguel sem contrato e sem garantia. O que aconteceu? No meio do caminho, esse inquilino saiu do imóvel, devendo lá, sei lá, 3 ou 4 meses de aluguel, enrolou o cara até não poder mais e acabou saindo devendo, além do aluguel, luz, água aluguel, luz e água. Outro erro que o cara cometeu, não passou pro nome do inquilino, tá? E o terceiro erro, então, ele comprometeu toda a renda dele, que ele não iria conseguir comprovar depois. Então eu, com muita calma, muita paciência, chamei essa pessoa para conversar e expliquei para ele: ó, amigo, seguinte, até ajudei a resolver um pouco da situação dele,
orientando ele a retomar o aluguel com outro inquilino e fazer um contrato certo, com cláusulas, com garantias e com regras, tá? Com relação ao consórcio, eu não quero mais ver consórcio nem pintar de ouro, é a pior coisa que existe. Bom, vamos lá. Ele foi enganado, entre aspas, pelo vendedor. Então a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: se você for numa padaria e o cara te vender um pão velho, você vai deixar de comer pão ou você vai trocar de padaria? Esse é o ponto. Então não tem nada a ver o produto ou a empresa em questão, tá? Para concluir essa história toda, gente, todo negócio que você for fazer, procura orientação. Chama um profissional. Vai te custar dinheiro? Sim, mas vai sair muito mais barato do que esse tipo de situação agora. O cara tá com imóvel sem documento, ele com muita sorte, a pessoa, o proprietário ainda tá vivo, eles estão indo atrás agora para fazer o desmembramento que eu falei para eles fazer, criar uma matrícula nova, fazer a BITS, todo o processo que tem que ser feito junto à prefeitura, junto ao registro de imóveis, junto à tabelionato, enfim, vai ser resolvido. Mas para sorte desse cara, a pessoa ainda está viva. Se chega a pessoa a faltar e cair no inventário, senta em cima e espera. Ou pior, o cara compromete esse imóvel que está num contrato, num financiamento e não paga, o banco vai tomar, não quer saber se tem contrato. O que vale é a escritura, a matrícula atualizada, tá, gente? Segundo ponto, aluguel com garantia. E terceiro ponto, faz um planejamento, não compromete toda aquela renda em cima de uma carta de consórcio. Por exemplo, se o aluguel é R$1.000, compromete 30% disso, 300, faz uma meia prestação, porque lá na frente você não vai conseguir contemplar, não vai pegar a carta integral se você não conseguir comprovar a renda. Simples. Concluindo esse raciocínio, essa história toda aí, gente, orientação com profissional. Pode fazer comigo, com qualquer outro, não estou querendo vender aqui nada para ninguém, consultoria ou coisa do tipo. Gente, não é todo dia, mas assim, toda semana tem alguém me ligando: Luiz, aconteceu tal coisa, na intenção de poupar, de evitar custos. Sim, é um custo oneroso, de fato, mas fazer pelos caminhos desconhecidos sai muito mais caro e traz muito mais dor de cabeça. Então, gente, para concluir essa sexta-feira, busque orientação, chame um profissional. Quando você vai numa loja comprar uma máquina de lavar ou uma televisão, não tem lá um vendedor que te dá toda a orientação e vai te dar certinho para que serve? Não, isso aqui vai te atender, isso aqui não. Negócio imobiliário é a mesma coisa. Deveria ser, não vou dizer uma lei porque é uma coisa muito forte, mas toda pessoa deveria procurar uma orientação, porque hoje o mercado imobiliário é o produto número 1 da prateleira em termos de valor. Depois vem carro, da imobília e por aí vai. Então, por que na coisa mais cara, onde a pessoa trabalha a vida inteira para conquistar, na intenção de poupar 6% de comissão mais 4% com documento, bota 90% do negócio, aliás, bota 100% do negócio em risco por causa de 10% de economia? Poupa em outra coisa. Faz uma proposta menor, tipo, para chegar no valor que esteja de acordo com a tua condição. Planejamento e orientação, esse é o ponto, gente. Então é isso. Já estamos indo para quase 10 minutos de vídeo aí. Procure orientação, gente. Não faça as coisas na escura. Eu conheço porque um amigo meu fez, deu certo. Lá na frente vai dar problema. Ou você paga o preço no início, contratando uma pessoa para te orientar, ou você vai pagar o preço lá no final, que vai sair muito mais caro. Então era isso, gente. Queria deixar essa mensagem para vocês, que sempre faça as coisas pelos caminhos corretos, porque o caminho torto vai te levar onde você não conhece. Beleza, gente? Um bom final de semana para todos.